Gente, hoje eu tô muito assim feliz porque são muitas convidadas maravilhosas que a gente vai estar entrevistando, né? É verdade, né? Então, assim, eu tô tão empolgada, gente. Ai, meu Deus do Ai, nem céu. fala, nem fala, nem Cada uma fala. melhor que a outra. A gente vai ficando, né? Inspirada demais da É, conta. empolgada. Não é, Fábia? Não é, Com Paula? certeza, com certeza. O Bom projeto demais. promete, É, E projeto. promete. Ih, Hoje, a promete. mulher lógica que nós trouxemos Hum. é a mulher lógica, né? Sim, gente, a história dela é fantástica, tá? Não é à toa, né, que a gente a convidou. E assim, ela ter aceitado o convite foi uma honra, é um privilégio para nós. E, bem, vou começar a falar, porque eu já tô tão, assim, empolgada. Você já tá doida pra contar, né, Eu já Paula? tô doida para E contar, como não eu tô disse, a gente conseguindo nem fazer não suspense. brinca. A gente A não gente brinca não de brinca, serviço. não. Não, não brincamos de serviço e a gente aqui só traz mulher de peso. É isso aí, porque mulher lógica é isso, é uma mulher que faz a diferença por onde passa, deixa um legado, né, na humanidade com as suas atitudes, porque uma mulher lógica é uma mulher de atitude, uma mulher que realmente faz acontecer. Então nós só vamos trazer aqui essas mulheres que É. fazem acontecer, seja no lar ou seja no ambiente de trabalho, Exatamente. Eu tenho né? certeza que você aí, ó, vai amar essa mulher lógica que Vai. nós vamos entrevistar agora. Agora. Tá, tá, Ela tá, tem um negócio, tá. ela tem história, ela tem uma causa, hein? Uau! Uau! Gente, Uau! vamos lá. Vamos lá. Fernanda Dias Coelho. Gente, uma salva de palmas para nossa convidada. Obrigada por ter aceito. Fernanda, assim, primeiramente te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Para nós é uma honra. A tua história é fantástica. É uma, né, grande mulher lógica. Obrigada. E vai ser muito gostoso te entrevistar aqui para você contar um pouquinho pra gente da tua história aí, tá? Muito obrigada mesmo, né, gente? Temos que É uma agradecer, honra. é uma honra, Uma né? honra. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, obrigada. Ai, que bom. Então, Fernanda, conta um pouquinho pra gente. Você é de Juiz de Fora mesmo? Ou você nasceu em outro lugar? Então, minha família é de Juiz de Fora, Uhum, mas meu pai é militar, então a gente morou muitos anos fora daqui. uhum, Então, eu acabei nascendo em Três Corações. Já morei em São Paulo, em outras cidades. Quando meu pai aposentou, a gente voltou para Juiz de Fora. Minha família veio para Juiz de Fora. Até então, eu nunca tinha morado aqui, só meus pais uhum, mesmo. E fiquei por aqui. Mas uhum, fiz faculdade fora, fiz faculdade no interior de Minas, aqui em Viçosa, e uhum. voltei depois de formada e hoje resido em Juiz de Fora mesmo. Olha que legal. O interior de Minas está trazendo só gente top, né? Não, Essa mas eu mulherada vou aí. puxar Três Corações, fora. Carangola, Juiz de Fora. Ainda bem que eu moro num lugar que é divisa, né? Eu tô Uhum. pulando mais para Minas do que para Rio. Ah, Isso aí. Porque a gente é bairrista, eu sou bairrista. Fernanda, e como é que, me conta um pouquinho assim, como é que era a sua relação, né, com a sua família? Você tem quantos irmãos? Você tem... Eu tenho uma irmã mais velha Aham. e somos só nós duas. Olha, Uhum. entendi. Seus pais faleceram? Não, meus Não. pais são São vivos, vivos, tá. todo final de semana a gente tá junto, Ah, legal, bom estamos demais. sempre presentes Como é que aí. eles chamam? Antônio e Rosa. Antônia e Rosa. Beijo pra Antônia e Rosa, né? E como é que chama sua irmã? Fabiane. Fabiane. Beijo pra ela também. Obrigada. E como é que era a como é que foi a sua relação sempre com seus pais, com sua irmã, com sua família? A gente sempre teve uma relação muito boa. A gente é uma família bem grande, bem unida. Minha irmã também, embora minha irmã mora em São Paulo, a Uhum. gente se fala com frequência, até porque eu viajo com frequência para São É. Paulo, então vira e mexe a gente se encontra lá e tal. Então tem uma relação muito boa, até porque eu fui mãe muito nova, né? Com 19 anos eu engravidei, eu sempre Olha. precisei muito da ajuda dos meus pais para me ajudar a cuidar do meu filho Uhum. enquanto a gente morou junto, né? Uhum. Que eu separei do pai do Daniel, eu tinha 21 anos, Nossa. e foi na época que eu estava estudando fora. Então, quando eu vim para Juiz de Fora, depois de formado, eu já vim com o Daniel, que já tinha 1 ano e pouco. Uhum. Então, eu vim para morar com os meus pais de novo, e acabou que eu tive que morar com os meus pais até o meu filho fazer 11 anos de idade. Uhum. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família, com os meus pais, também pelo fato de ter sido mãe muito jovem e precisar do apoio deles. Uhum.
Então, a gente tem uma relação muito boa. Ser mãe jovem É não um deve ser desafio. fácil, Não, né? não é fácil. Seu filho Ainda hoje tem mais quantos estudando anos? fora, né? É. Nossa vida. O meu filho hoje tem 18 anos. 18 anos. Uhum. E é grandão, né? Eu já vi a foto dele, gente. Sim, gigante. Gigante, né? Ele faz faculdade, já tá super Legal, encaminhado. parabéns, né? É um desafio criar, ser jovem demais, como você teve ele muito jovem, né? Isso. E tá estudando e criar hoje, né, um rapaz que, graças a Deus, tá encaminhado, né? Uhum. Tá seguindo aí os objetivos Exatamente. da vida. É isso né? aí. E me conta assim, Fernanda, porque como que foi a Fernanda? Me conta a Fernanda antes do Deixa Ela Treinar. Aham. Como que foi essa trajetória até chegar ao Deixa Ela Treinar? Conta um pouquinho pra nós. Nossa, é uma trajetória bem extensa, né? Eu sempre fui muito ligada a esporte, sempre adorei esporte mesmo. Eu estudava em colégio militar aqui em Juiz de Fora, no meu ensino médio, no ensino fundamental. E o esporte sempre teve relação com a minha vida. O colégio militar, ele sempre incentivou muito o esporte. Então, eu era da equipe de handebol, eu era da equipe de vôlei, eu viajava pelos colégios militares para competir, representando o colégio militar daqui. Então, adorava praticar esporte. Eu faltava aula para jogar vôlei, eu ficava até Legal. tarde no colégio para poder jogar vôlei com as minhas amigas. Então, desde a infância, eu andava de bicicleta. Eu lembro que minha mãe, a gente morava em Taubaté, numa vila militar. E meus pais tinham uma locadora num centrinho comercial. E eu tinha que levar a marmita da minha mãe todo dia, quando eu era pequena, pra locadora, pra minha mãe almoçar. E eu ia de bicicleta e eu adorava pedalar. E sempre gostei muito da bike, mas nunca tive uma relação muito forte, né? Até que em 2003 eu prestei vestibular. Eu estava em dúvida se eu fazia para educação física ou se eu fazia direito. E aí, em 2 universidades distintas, eu fiz o vestibular e deixei o vestibular decidir por mim. Em qual eu passar, eu vou. Para o FJF, eu fiquei em excedente, em direito. Para a Viçosa, eu passei em educação física. Legal. Eu falei, vou fazer educação física. Tudo a ver, né? Chegando lá, né, eu já fui logo buscar uma equipe para eu entrar, para eu competir, para eu jogar e tal. Só que eu cheguei lá, tinha um monte de mulher muito mais alta que eu, e aí eu não passei na peneira do vôlei, fiquei no handball um tempo, mas não foi lá essas coisas. E aí, no meio da graduação, eu conheci o pai do Daniel, que era ciclista, e a gente começou a namorar. Eu engravidei muito rápido, eu era muito jovem, assim, muito inocente, tive uma criação muito conservadora. Para você ter uma ideia, ficou mais a tomar anticoncepcional depois do meu filho já ter nascido. Então, era uma criação muito, muito conservadora mesmo, de que a mulher ia ter relação sexual depois do casamento, aquelas coisas, né? Então, eu engravidei muito cedo, com 1 mês de namoro, eu já estava grávida. Eu não conhecia a família do pai do meu filho, meus pais não sabiam que eu estava namorando em Viçosa, porque se eu contasse, vai voltar para de fora. Era desse nível. E nessa época, né, tinha muito disso, né? Tinha. A gente tinha que meio que esconder. Esconder. Né? Eu sempre tive que namorar escondido. Sempre. Era aquela coisa, né? Até mesmo depois que meu filho nasceu, em alguns momentos, eu estava grávida, aliás, e o pai do Daniel vinha para de fora comigo. Às vezes minha mãe falava pra gente dormir em quarto separado. Eu falava, não, mãe, mas eu já tô grávida. Não tem como. Não tem mais o que Não acontecer. tem mais como, né? Então, assim, Sua mãe quase infartou, né? Mas A família toda ficou muito exatamente, preocupada. um conceito muito conservador. Assim, essa questão da tradição da família, tem até um pouquinho dessa veia também de ser filha de militares, né? Eu também sou filha de militar. Então, assim, aí não fala. Aí quando não fala sobre nenhum assunto, você não conversa, você não pergunta. Porque você pergunta, pra que você quer tá perguntando isso? É um tabu, Até né? mesmo na pergunta, né? Porque a gente não sabia nem o que perguntar. Então a gente acabava nem perguntando. Não se Exatamente. fala sobre nada. E então você vai descobrir tudo sozinho. Tudo sozinha. É E isso aí aí. é um desafio muito grande. Com certeza. E aí, acabou que eu engravidei no 4º período lá.
E o Daniel nasceu, veio uma greve, e aí eu consegui amamentar o Dani e tal, e nisso eu fui morar com o pai dele. Não deu certo a nossa relação, mas ainda tinha um ano para eu continuar estudando, e logo que o Dani nasceu, eu acabei sendo influenciada pelo pai dele, e entrei para a equipe de ciclismo da UFV. E aí eu comecei minha relação mais forte com a bicicleta. Eu fazia o mountain bike, o ciclismo de trilha. Bacana. E aí eu tinha bolsa da RU, era super legal, né? A vida de universitária e tal. Aí eu quis separar do pai do Dani e depois formei com meu filho, morando só eu e ele lá, longe dos meus pais, foi muito difícil essa distância, eu estar com uma criança com menos de 1 ano de idade, em uma cidade, eu era muito nova, eu tinha só 21 anos, sofri muito preconceito por ser mãe solo. Muito jovem, né? Existe um preconceito ainda, mas há 18 anos atrás era muito mais. Muito maior. Eu cansei de escutar de outras pessoas que eu não ia poder escolher o parceiro que eu fosse querer viver a minha vida, ou quem ia querer uma mulher com filho de outra pessoa, Eu ou entendo será que eu você. vou dar conta? Será que ela vai dar conta de cuidar do seu filho sozinha? Sempre as pessoas questionam muito a mulher que opta por ser mãe sozinha ou Sim. independente. Sim, né? às vezes a sociedade empurra que é melhor um casamento ruim para você manter a paternidade, né, Fernanda? Isso mesmo. Isso a gente está tentando exatamente conversar mesmo sobre esses assuntos, porque Sim. a mulher, ela adoece, Sim. você perde a saúde mental, Aham. né? E às vezes você nem vai conseguir dar uma estrutura familiar boa. Porque isso não é mesmo. porque você tem um pai presente dentro de casa que é uma Às vezes família só perfeita. piora. Exatamente. E assim, impacta diretamente na autoestima da mulher, porque a sociedade em si, ela simplesmente julga a mulher. Você não é capaz de arrumar um companheiro que te queira com um filho. Com certeza. Né? E eu sou prova disso que é sim possível. Eu casei novamente depois de 2 filhos. Olha E o meu que legal, marido olha era aí. solteiro. Bacana. Então, assim, ele me quis com 2 filhos. E por que não? Não há desvalor nenhum nisso. Ele enxergou a mulher incrível que você é, né? Poxa, você, além de tudo, você ainda cuida de 2 filhos sozinha, né? E que, assim, por um lado é interessante, mas por outro, o que eu enxergo, né, de nós mulheres que cuidamos dos filhos sozinhas e tal, que cuidamos da casa, aquele título de guerreira, que pra mim eu acho um absurdo. Ninguém é guerreira. Verdade. A gente tá cansada mesmo. Cansada. Não vamos romantizar as mães solo, não vamos romantizar a maternidade sozinha, porque os pais têm que estar presentes. Sim, né? Faz todo Faz diferença, Faz né, diferença no mesmo. desenvolvimento Sim. da criança. Eu nem gosto do termo pai visitante. É. Porque pai não é visita. Mãe Não. pai é pai, Pai é tem que pai. exercer a paternidade. É Não é? isso mesmo. A gente vê muito isso, assim, a maternidade é compulsória e a paternidade é a visita. Aham. porque a gente fala sempre, né? O pai é pai quando tá casado com a mãe. Quando ele deixa de estar casado com a mãe, ele deixa de ser pai. E, na verdade, não pode Não, de isso. jeito né? nenhum. Né? Bom, Mas pra a isso, realidade Exatamente. é que a isso gente aí. vê, infelizmente, isso ainda acontece, né? Isso. E aí, Fernanda, né, você começou com ciclismo, né? Você se Isso. conectou aí no ciclismo. Aham. Você já tinha o esporte na veia, né? Já, sempre tive, sempre adorei. E aí voltei de Viçosa e fui procurar emprego, né? Porque meus pais também já estavam assim, financeiramente, me manter em Viçosa era difícil. Exato, né? Ainda mais com um filho, né? Então, o que eu fiz lá? Para ajudar a manter os custos que tinham aumentado, eu comecei a fazer estágio à noite, bolsa de iniciação científica na UFV e tal. Então, sempre batalhei também para que isso não atrapalhasse a vida dos meus pais. E aí vim para Juiz de Fora. Aqui demorei mais ou menos 1 ano para conseguir um emprego legal e tal. E eu nem acreditava no primeiro salário que eu ia ganhar como professora de educação física aqui, né? Eu trabalhei numa academia muitos anos, dei personal trainer muitos anos.
E sempre quis um trabalho que pudesse me dar férias junto com o meu filho, porque eu trabalhava muito e às vezes eu não tinha tempo para ele. E aí minha mãe ficava muito com meu filho. Sim. E quando eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava em casa, ele também já estava dormindo. Porque personal trainer trabalha muito de manhã e de noite. Sim. Né? E é no Exatamente. horário que o seu cliente quer. Isso É, mesmo. Porque são horários em que as pessoas têm uma folga ali no trabalho, né? É. Então elas querem ou de manhã, porque à tarde já vão para a empresa, Uhum. ou à noite depois que elas saem da empresa. Exatamente. Verdade. E aí eu conseguia levar e buscar o Daniel na escola, que era na rua de trás ali, da onde eu morava, em São Mateus. E eu levava na hora do almoço e buscava no final da tarde, mas já assim, correndo para atender uma próxima cliente de personal. E aí eu falei assim, bem, a única maneira que eu tenho de fazer isso, tirando férias com meu filho, é seguir a carreira acadêmica. E aí comecei a estudar para mestrado, comecei a tentar concurso público, e aí passei no mestrado na UFJF em 2009 e fui aprovada num concurso público do estado também em 2014. Olha. Aí fiz o mestrado aqui na UFJF, sempre estudando a questão da mulher também, da questão da autoestima da mulher. Aí eu estudei por que as mulheres eram tão insatisfeitas com os corpos delas e delas, né? E faziam cirurgia plástica estética. Que o Brasil é campeão. Campeão, É, exatamente. campeão. Isso Inclusive, mesmo. eu quero fazer. Fábia, nós somos linda. Não, tô brincando, assim, vai fazer para, né, fazer o ajuste que a sempre gente bom, quer, né? é sempre bom. Mas assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque É. isso de se olhar no espelho, né, Fernanda? Com certeza, É. você deve ter visto coisas Claro. preocupantes nas suas pesquisas, né? Com Porque certeza. a gente, assim, vê que a mulher, às vezes, ela tem uma visão distorcida da realidade. Muitas. Ela É. se vê no espelho, ela vê outra coisa. Eu vejo, às vezes, meninas lindas, que, assim, não teriam por que, assim, às vezes, se sentir tão inseguras com a própria imagem. Elas colocam o filtro da câmera, mais o filtro do Instagram. Exatamente. Sabe? Então, assim, ela já não tem mais a percepção de como ela Com certeza. E aí, Se assim, aceitar é a lógica, né? e aí que entra a importância do exercício físico, né? Uhum. Porque o que acontece? Quando a gente se aceita e quando a gente faz exercício físico, que é muito importante, não só para a saúde, mas também para a autoestima, né? Sim. Porque quando a mente está sã, o corpo está sã, ou Isso. o corpo está sã, a mente está sã. E o exercício físico é muito importante para isso. No caso, eu brinquei aqui, né, que eu quero fazer uma cirurgia plástica, mas eu tive 5 gravidezes. Então, assim, eu Claro, quero fazer muito por pela que não? saúde Sim, também, claro. sabe? Não, a estética, se tivesse tudo ok, tudo bem. Mas o meu é mais a saúde Durante mesmo. o meu mestrado eu fiz uma. Ai, olha só, Olha que aí. delícia. Como eu amamentei muito tempo o Daniel, e o Daniel mamou mais de um lado do que do outro, eu fiquei com um seio maior que o outro. E isso me incomodava muito, e tipo, com 20, 21 anos. E aí eu falei assim, na hora que eu tiver dinheiro, eu vou Isso. fazer uma cirurgia Tá plástica. tudo certo. E na época eu fiz. E foi assim. Tipo, eu não usava biquíni de Olha. alcinha, eu não podia usar uma tomara que caia. Então, e além de já ter a questão assim, a sociedade muito preconceituosa, é óbvio que eu absorvi isso. Então, minha autoestima já estava baixa com essas questões sociais e culturais. Sim. Ainda tinha a questão do meu corpo também, Sim. que era um corpo jovem, mas que já tinha tido um filho, e eu ainda era personal trainer e lidava com essa questão da estética. E as Então, pessoas tinha- cobram, né? A Cobram. personal tem que estar. tem que estar, né? Cobram sim. Então, quando eu tive a oportunidade, eu falei, agora eu vou fazer, e aí eu fiz a cirurgia plástica de correção das mamas e tal. Revivou a sua autoestima, Exatamente, isso mesmo. né? E aí fiz o mestrado, concluí o mestrado. Em 2015, eu entrei como coordenadora de uma faculdade de educação física em Juiz de Fora. Fiquei até a pandemia coordenando uma graduação. E em 2018 eu resolvi retomar os estudos de pesquisa, né? Aí eu tentei o doutorado aqui em Juiz de Fora novamente, na UFJF, mas eu queria estudar coisas diferentes. E aí eu falei, bem, vou fazer disciplina isolada na área de gênero para ver o que é. Porque eu não sabia o que era, assim.
E a eu fundo, fui me né? identificando muito com os estudos de gênero. Eu falei, nossa, olha só como a gente vive numa sociedade que ela não foi feita para as mulheres, ela é uma sociedade realmente ainda com muito resquício da questão do machismo. E aí eu fui tomando consciência de várias coisas. No início eu estudava atletas transgêneros, eu passei no doutorado com o projeto aprovado, né, para estudar as dificuldades de inserção e permanência de atletas transgêneros no esporte. Só que até eu chegar aos transgêneros, eu tive que estudar toda a história da mulher no esporte. Olha. Porque nós somos as precursoras dos estudos de gênero, né? Fomos nós que começamos, e aí depois começaram os estudos LGBTQIA+. E eu falei assim, nossa, é isso que eu passei a vida inteira sendo mãe solteira, é isso que eu passei a vida inteira tentando praticar o esporte, é isso que eu passo todos os dias indo trabalhar na academia de ginástica, no meu trabalho, porque acaba que todo o preconceito que a mulher sofre no esporte, ela é o que ela sofre na sociedade. Sim, O esporte, ele é só um pedacinho ali da sociedade, entendeu? Sim. E ali reflete coisas que na sociedade, às vezes, não tá tão explícita. Sim. Como a questão do verdade. assédio, Sim. como a questão do abuso. A gente tá vendo várias atletas hoje revelando que foram abusadas pelos seus treinadores, que foram estupradas, que foram... Então, imagina, né, o esporte, então, que a mulher fica com o seu corpo mais exposto, Sim. ela fica mais vulnerável. Sim. Tá E ali. que não tiveram voz e ficaram com vergonha de se expor, expor, né? né? Até mesmo de perder lugar na equipe, Claro. que é o É. trabalho delas, Sim. entende? Então, eu teve um dia que eu fui sair para andar de bike, no caso eu já estava fazendo doutorado e tal, ainda estava estudando atletas transgêneros. E naquele dia eu falei assim, nossa, vou avisar para minha família onde eu vou estar, onde eu vou passar, vou levar meu celular, tenho que levar as ferramentas para mexer na bicicleta caso dê algum problema. Mas, tipo, o meu medo e o medo de todo mundo que tem uma pessoa que sai para treinar é, tipo, tomara que não aconteça nada com ela, tomara que alguém não violente. Então, uma mulher que sai para correr sozinha, uma mulher que sai para pedalar sozinha, Sim. ou no caminho da academia de ginástica, né? Sempre tem um tipo Sim. de... Você sempre se preocupa com Um isso. risco social. Ela não tem... A Sim. mulher não tem um minuto de paz, a É verdade é verdade. essa, É. né? E você Exatamente, sofreu o exatamente. assédio, não é? Isso Você mesmo. não. Então, o que que aconteceu? Nesse dia, eu saí para pedalar e um caminhoneiro tentou me parar na trilha. Olha. Só que ele não conseguiu. Depois disso, já teve caso de eu pedalando na estrada, um carro entrar no acostamento para tentar encostar a mão no meu glúteo e da minha Deus. amiga. Então, imagina se o retrovisor dele pega num guidão nosso e a gente vai pro chão. Como já aconteceu em como alguns já casos. aconteceu. Exatamente. Então, assim, isso é constante, né? E aí, quando eu cheguei na minha casa, depois desse fato, eu fiz um post na minha rede social. Falei, gente, como que pra gente mulher é tão difícil? Poxa, você tem que ver com quem que você vai deixar seu filho, você tem que organizar tudo. Mas o nosso maior medo mesmo é de não conseguir voltar pra casa um dia. E aí, muitas mulheres se sentiram representadas por esse post. E aí, com 10 pares de meia, investimento inicial de R$150, eu comecei a marca da Deixa Ela Treinar. E aí, eu criei uma página no Instagram e fui vendendo as meias por ali. Mas deixa eu entender uma coisa. Você escolheu a meia. Como que veio a escolha da meia? Sim. A meia é o seguinte, na época tava aquela moda de meia de crossfit, meia de pedalar e tal. Aquela meia grande, né? Que Isso, vai até no meio da isso. canela. Aham. E era um produto muito barato para eu testar a ideia e ver se ia dar certo. Tá. Que, na verdade, hoje a gente chama isso de MVP dentro do empreendedorismo. E eu nunca imaginei um dia que eu fosse ter uma marca. Olha. Então, eu não sabia absolutamente nada de empreendedorismo, nada de fluxo de caixa, nada de DRE, até porque nas disciplinas de graduação, se você não faz uma administração, uma ciências contábeis ou algo do tipo, você não tem base para você Nenhuma. abrir uma Não. empresa. Exatamente. Sim. E eu tive que aprender isso tudo com um avião já tinha se decolado. O avião voando. E eu Lá falei, nos ok, ares. agora já foi, né? Agora não dá pra voltar mais atrás. E aí eu comecei
E na época eu trabalhava, então eu tinha como tirar do meu salário ali da CLT um pouco e investindo ali, fui testando alguns produtos e tal, mas sempre muito apertada de grana, não podia tirar muito do meu trabalho para colocar na Deixa Ela Treinar, até porque eu ficava assim, gente, será que eu vou realmente levar isso adiante? Ou eu vou largar o meu trabalho, ou eu vou levando tudo junto? E aí foi crescendo, aí um dia eu falei, agora eu vou fazer umas camisas. Só que eu precisava criar uma identidade visual Sim. e eu já estava cansando de vender ali pelo direct no Instagram. E aí eu criei uma identidade visual com um designer e a gente montou um site. E aí o site, óbvio, né? O primeiro que você faz não dá certo. Hoje a gente já usa outras plataformas e tal. Mas ali eu já tinha um site, eu já tinha meia, eu já tinha boné, eu já tinha camiseta. O caixa não fechava, mas eu já tinha ali alguma coisa. E olha que Tinha um legal. portfólio de exigiu- produtos, né? E exigiu dela, assim, atitude, vai lá e faz, né? Porque Sim. Ação. a ação, porque assim, às vezes a pessoa fica, eu preciso de tanto para empreender com R$150. com R$150 Começou o negócio dela. Começa. E às vezes É, a gente gente. tem uma ideia e fica assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas se Você não tem que colocar em testar. prática, Você tem que testar. Exato. É o que eu falo nas minhas mentorias. Vamos lá, vamos fazer um MVP e Isso. vamos validar. Como que é a validação? Vamos lá, quem são os seus primeiros clientes? Quais são as dores que você resolve? Por quanto você vende isso e por quantas pessoas querem pagar pelo seu produto? Então, vamos lá, isso vai dar certo? Vamos testar pequeno primeiro? Porque o que acontece? Eu vejo muita gente abrindo empresa e quebrando. Por quê? Porque já sai abrindo sem nem validar, sem nem saber se, tipo, tem alguém interessado em comprar isso que eu vou vender? Ou qual é o meu diferencial para que as pessoas não fiquem me pedindo desconto ou falar, isso aqui fulano já vende. Você vai concorrer com a marca tal? Então, qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua proposta? Qual que é o seu propósito com isso que você está fazendo? Então, eu já estava criando um MVP, estava validando. E, em paralelo a isso, já estava estudando o empreendedorismo. Eu não saía do Sebrae aqui de Juiz de Fora, fazendo vários cursos. Durante a pandemia, fiz o Empretec. o Empretec é maravilhoso. Depois que eu fui no Shark Tank, eu voltei para fazer o Empretec. Então, assim, mesmo levando 5 nãos lá do Shark, falei, cara, não dá para parar. Conta pra Isso gente. a gente quer saber. Essa aí do Shark tem. Como que foi receber, assim, né? Aham. Primeiro, que ela foi aprovada para ir. Exatamente, Que isso é uma né? emoção Como foi fantástica, receber né? essa carta de aprovação? De uma Ô, marca, gente. assim, que nasceu espontaneamente. Aham. Porque, como, Aham. como muitas mulheres que foram empurradas para o empreendedorismo, Aham. né? Você foi movida pela causa, né? Sim. Foi movida por essa sua indignação. Eu Aham. gosto muito dessa palavra, né? A gente é muito indignada com a Aham. situação, mas muitas são movidas pela situação financeira mesmo. Sim, Né? Fala assim, tá empreendedorismo por muito necessidade. difícil, Isso, vou isso. vender alguma coisa Que para eu fazer sei mais um fazer, eu sei dinheiro. costurar, eu sei cozinhar, eu sei fazer um Isso. doce. E né? tá todo mundo... E eu não sabia nada de tecido, gente. Eu não Olha. sabia nem o que era uma máquina reta, o que era uma overlock, o que era quanto um tecido Né? rendia. Pois é. Minha conta era a conta, essa meia custa Custou 15, tanto. eu multiplico por 2, eu vendo por 30, ganho 15. A conta que É uma- 90% das pessoas fazem. Exatamente, né? verdade, E sim. que aí, como você falou, a conta não fecha. Porque, na Isso. verdade, não é essa conta certa a se fazer, é. né? Porque aí tem todo Um custo por trás. por trás, Isso tem todo mesmo. um custo fixo, custo variável. Sim. E aí, isso aí é assunto para... Pessoal, outra por hora. isso que Exatamente. o nosso podcast chama Mulheres Lógicas Se Empoderam. Sim. Porque é através dessas experiências, algumas vão chegar aqui, vão sentar com a gente, vão falar, nossa, não, eu tenho um PhD em administração e gestão de empresa. E Aham. outras vão chegar e falar assim, eu comecei a fazer toda a manutenção do meu aprendendo. avião com ele já voando. É isso aí. Exatamente. Entendeu? E depois eu maioria, fui me assim, né? capacitar. né? É. E tem, né, a própria história da Cláudia como treinamento de equipe, a própria história da Fábia. Eu, né, na parte jurídica, não é tanto de empresa, mas é também um braço importante da É um empresa. braço de uma empresa, Não é? né? certeza. Então, assim, só que é a lógica
lógica. É. A É, isso lógica da pessoa. Fazer o Aham. negócio funcionar, lógico. Isso aí. Porque se realmente ela Isso. operar sempre no vermelho, ela vai desistir, ela pode até se endividar. E a gente não quer que isso Aham. aconteça, É. né? E é o Mas que mais também, acontece, infelizmente. Mas É. também não deixar a pessoa desistir, né, Fernanda? Assim, fazer, ó, Exatamente. foca, vai Isso. vendendo assim aos trancos e barrancos, mas faz esse caminho aqui que deu certo pra mim. Exatamente. Contrata a mentoria da Fernanda. É. E assim, para lembrar que a Aham. Fernanda, quando ela começou a empreender, ela já tinha mestrado. É. Não é, Fernanda? Ela já tinha É. mestrado. Mas aí é que vem as habilidades, as competências técnicas. Técnicas. Sim. Ela precisou aprender coisas que ela não dominava. É isso. E isso é importante. Uhum. Então, Verdade. hoje, ela é a empreendedora, né? Uhum. A dona da marca É. Deixa Treinar, É. mas lá atrás ela precisou de aprender várias coisas que É. te trouxeram hoje Com até certeza. esse sucesso que é a Deixa Treinar. É. E assim, você assistia certamente Shark Tank, né? Não. Não? Ai, viu? Deixa ela contar pra gente. Conta, conta como que Gente, veio a ideia vou de ir te pro falar Shark Tank? que agora, né, que a empresa já tá rodando e tal, 3 anos depois que o meu episódio foi ao ar no Shark Tank, Uhum. que de fato eu olho pra trás e falo, nossa, eu fui nos programas que hoje, no avançar que eu estou, se eu não tivesse ido, seria meu sonho, de fato, ir. Sim, sim. E eu fui logo no início da Deixa Ela Treinar, quando era dentro da minha casa, quando era só uma planilha de Excel, um Olha. fluxo de caixa, fiquei até a minha arrepiada. empresa, Nossa, sabe? fantástico. E É. eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que muitas mulheres, Sim, muitos empresários, né? empresárias, Uhum. empreendedores estão assim, sabe? Sim. Isso é muito perigoso. Uhum. É perigosíssimo, porque você não sabe quanto você tá ganhando. E é bom você você fazer tem a esse ilusão alerta. de que você tá faturando, que você tá vendendo, mas o estoque tá É. ali, aí você não sabe para onde que você tem que olhar, que você tem que vender mais, que você não tem que vender mais. Mas então, eu tava ainda estudando bastante, porque eu comecei muito já no marketing digital, muito Uhum. com essa questão das redes sociais. Então, eu tava num evento de marketing digital em Florianópolis, com a Dani, minha amiga do Sebrae. A gente foi numa missão do Sebrae, tava no RD Summit. E a Dani falou assim, Fernanda, você tem que ir no Shark Tank Brasil. Eu falei, mas o que é Shark Tank? Como assim? Aí ela, você não conhece? Eu, não. Aí ela, Shark Tank Brasil é o maior reality show de empreendedorismo que existe no mundo. Aí tem edição aqui no Brasil e tal, passa no Sony Channel. A gente Só peso tava... pesado lá, né? a gente Nossa. tava em Floripa, no RD, aí eu falei assim, beleza, quando eu chegar no hotel, eu vejo o que que é isso que você tá falando pra eu ir. Aí cheguei no hotel, entrei no YouTube, aí eu falei, ai, tá, entendi, você vai lá, apresenta a sua ideia, eles veem se eles querem botar dinheiro, isso mesmo. Aí vi o Caíto, do Chili Beans, vi lá o Camila João Farani, Apolinário, né? da Polishop, É. né? Vi a Camila Farani, alguns eu conhecia, outros não. Aí eu falei, beleza, vou deixar aqui, qualquer hora eu faço minha inscrição. Aí segui eles no Instagram e tal, vi o anúncio em fevereiro, tava as inscrições Aham. abertas. Falei assim, quer saber, eu vou me inscrever. Aí, num sábado à tarde, que eu tava com muita preguiça de andar de bicicleta, que eu ia treinar, falei, agora eu vou sentar aqui e eu vou fazer a inscrição nesse negócio. Olha. E, gente, eu demorei sem brincadeira umas 2 horas pra fazer a inscrição. Por Olha. quê? Você tem que contar a sua história de vida. Você tem que contar a sua história dentro do empreendedorismo. Você tem que gravar um vídeo de até 5 minutos contando um pouco do seu negócio e por que você acha que você deveria ser selecionado para o programa. Então, assim, eu sentei e falei, eu vou me inscrever aqui, mas eles não vão me chamar, Uhum. né? E eles nem me acreditou. chamaram num sábado, na quinta-feira, Olha. eles me mandaram uma mensagem, a Floresta Produtora. Nossa. Eu lembro até na época a menina chamava Mariana, ela, oi, a gente recebeu aqui sua inscrição e a gente queria marcar uma reunião com você. Aí eu falei assim, vocês são do Shark Tank? Ela, somos. Eu falei assim, gente, Falou, será que não é trote? eles, Será? eles me viram, né? É verdade. E verdade, aí, me belisca. beleza. Aí fui marcando as reuniões, mandei alguns produtos para eles, ok, parará. Foi, até que estourou a pandemia. Em Uhum. abril, a peneira parou, porque aí foi o auge da pandemia em 2020, né? Isso. E aí parou a peneira. Em paralelo a isso, as faculdades de particulares
estavam definhando, porque muita evasão de aluno. E em julho de 2020, eu pedi demissão da faculdade, porque eles tinham diminuído muito o meu salário. E eu falei, bem, o que eu vou gastar para trabalhar não compensa o que eles vão me pagar. E você já estava há quanto tempo nesse trabalho? 5 anos. Exigiu coragem, né? 5 anos. Demissão de 5, 5 né? anos. Mas eu tinha ainda o meu cargo público, que em verdade. paralelo eu era professora de escola pública Sim. de educação física. Sim. Então, durante o dia eu dava aula na escola pública e à noite eu dava aula na faculdade. Até então, aí eu consegui ter férias com meu filho, Ai, que consegui, gostoso. né, fazer tudo com o Dani. E aí parou a peneira durante a pandemia, parou tudo, eu pedi demissão do meu emprego, foi aquela loucura, né? Eu falei, gente, aonde que isso vai Muita dar? mudança ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, em setembro de 2020, retomaram as seletivas, né? E aí, eles entraram em contato comigo de novo. Olha, vamos seguir, manda a documentação que você tinha mandado atualizada e a gente vai seguir com a peneira. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, toda semana me mandava mensagem. Ah, a gente viu que sua empresa cresceu, né, durante a pandemia, porque muita gente quebrou durante a pandemia, né? Muito. E aí, beleza. Aí foi só aumentando a expectativa e tal. Aí chegou na última semana de setembro, eles me mandaram mensagem: olha, você foi selecionada. Eu estava sozinha em casa, gente, porque a gente estava em isolamento social. Ai, meu O meu Deus. filho estava no sítio com os meus pais. E aí, era tipo uma quinta-feira, 9 horas da noite, me deram um retorno. Olha, você está selecionada, você não pode contar para ninguém. Nossa. E você tem que estar aqui, tipo, era numa quinta, na terça eu tinha que estar lá para fazer os exames da Covid. E com o que eu tinha. Aí enfiei o meu estoque no carro, contei só pro meu Mas pai, você deu pra minha aquele pulo em mãe. casa? Eu Tava- chorei, eu falei, nossa, consegui, cara, consegui. Eu chorava Legal, muito de emoção, imagina, assim. Muita emoção. Contei só pros meus pais, eles nem sabiam o que que tava acontecendo, porque até no dia de passar o episódio, eles não sabiam nem que canal passava. E aí, beleza, me organizei toda pra ir, né? E era lá em São Paulo, foi lá em São Paulo a gravação, lá em Barueri. Enfiei o que eu tinha dentro do meu carro e fui com a cara e a coragem. Olha, gente. E aí, levei os 5 nãos de todos os Sharks. Hoje eu vejo que todos eles estavam certos mesmo. Camila Farani falou que eu tinha que me tornar mais uma mulher de negócios. A gente tava Sim, assistindo ontem, pra relembrar. Eu falei, gente, como que ela teve que ter essa inteligência emocional, né? Porque eles deram pancada. Eles dão. E você, Mas sabe por que que tá dão? certo. Porque o mercado, ele é assim. Sim, assim. Não passa... Ninguém passa a mão na negócio cabeça. é negócio. E aí, sabe o que eu falei com sabe? ela ontem, Fernanda, quando a gente tava assistindo? Quando a gente falou isso, nossa, ela levou cada pancada, porque todo mundo leva, né? Quando vai lá, eles fazem isso pra provocar mesmo, né? Faz parte. Aí eu falei assim, uma vez eu ouvi um vídeo falando, quem se ofende facilmente não cresce. Não Claro. cresce. Essa a isso lógica. aí. Isso. O que a É isso gente aí, precisa, né? O que você foi bem forte, bem resiliente, é que fez daquele não um aprendizado. Eu preciso Aproveitou a crescer. vitrine, Fez o limão que é uma e vitrine limonada. incrível. Sim. Isso. Né, Com assim, certeza. deu, assim, realmente muito certo, Só de porque estar lá, depois né? teve a questão da Carol, mas Carol. assim, a partir do momento que você teve numa vitrine de abertura nacional, né, eu estava assistindo o episódio, comecei a seguir ela imediatamente no Instagram, eu já tinha visto falar por conta da causa, né, da questão da violência, eu já mandei mensagens, eu tô te vendo no Shark Tank de Juiz de Legal. Fora. É, Quando muito. abriu a porta, ela falou assim, sou Fernanda Dias, de Juiz de Fora. Eu falei, gente, Muito legal. então, assim, porque eu sou muito fã, né, desses, Ai. desses programas, do outro de culinária muito também. bom. A gente já tava brincando que eu não sei, ela vai trazer as bonecas que ela faz e eu vou trazer Eu palitas. vou trazer Não é? livro. Muito E bom. assim, ô Fernando, o Shark Tank, pelo que nós vimos lá, é uma escola, né? É, Porque total. é um não, mas não é um não Isso, seco. É um engrandece. não Com É um não feedback. de Com gente feedback. que entende, né? que entende, Entendem né? muito. É muito. Muito. Né? E aí, o que que aconteceu, assim, depois que você saiu de lá do Shark Tank com aqueles nãos, mas também com aquela carga de aprendizado, né? Bem, olha, foram várias coisas que aconteceram. Quando eu fui, eu ainda estava realmente muito despreparada. Despreparada em todos os sentidos. De ser uma mulher de negócios, de saber sobre negócios,
de talvez argumentar um pouco mais com eles, insistir um pouco mais com eles. Mas quando você tá num canal de televisão, você tá muito exposta. Então, se eu argumentasse muito, Tensa, né? talvez eu fosse levar mais ainda do que eu levei, né? Então, eu fui muito, assim, confiante que eu ia conseguir. E não consegui. E voltei pra casa, e quando eu cheguei no hotel depois da gravação, a Carol começou a seguir, a deixar ela treinar no Instagram e me seguir também. Olha. E aí, eu dei um brinde pra cada Shark. E aí, ela mandou uma foto e falou assim, eu vou te ajudar. Ele mandou uma foto do brinde. Ela falou assim, eu vou te ajudar. Falei, obrigada. E falei assim, poxa, o que eu faço agora? E eu voltei dirigindo para Juiz de Fora, sozinha e tal, pensando. Eu falei, vou desistir? Gente, como é que vai ser quando esse negócio for ao ar? Eu levei 5 nãos. Como as pessoas, assim, como é que vai ser, né? Você tinha algum mentor? Alguém que Nada, que só você o Sebrae que ligava me pra desabafar? orientou Sim. mas não tinha, Tá. assim, ainda mais que a gente estava em isolamento social, gente. É, verdade. A gente não tinha contato com ninguém, E entendeu? fora que é a questão, né? Nossa, eu vou para São Paulo, mas e o Covid? Então, assim, a gente estava vivendo um momento de tensão muito grande. Quando eu né? E você não voltei, tinha eu ainda ninguém pra fiquei orientar. 15 dias sem ver meus pais, então eu nem podia muito contar pra Sim. eles como tinha sido. Sim. Era chamada por vídeo, então não foi um momento muito lindo, maravilhoso, né? Aí cheguei em Juiz de Fora, algumas pessoas já sabiam que eu tinha ido e tal, e aí começou a passar a chamada do Shark Tank Brasil na TV. E aí eu passei na chamada. E aí todo mundo ficou sabendo que eu fui no Shark Tank. Porque até então ninguém podia saber. A visibilidade que te deu, E né? aí ficou muito forte pro Shark aquela frase que eu chamei os tubarões no final. Quem topa impactar positivamente comigo, Isso. a sociedade através do esporte. Isso. E aí Legal. aquilo ali passou várias vezes na chamada e eu não tinha visto a chamada ainda, até que um dia eu tava numa costureira. Uma pessoa me mandou um WhatsApp e falou assim, Fernanda, você foi no Shark Tank? Eu falei, não. Você não sabia, né? O que dizer. Não. Ela, não, você foi sim. Eu falei, como que você sabe? Você tinha até Você tá na esquecido, propaganda. né? Aí eu falei assim, tá. Aí eu mandei mensagem pra produtora. Eu falei, olha, eu tô na propaganda, eu posso falar pras pessoas que eu fui no Shark Tank já? Ela, não, pode, agora já pode, né, Fernanda? Sim. Aí, tipo, muita gente começou a ver que eu estava na chamada, eu pude postar nas minhas redes sociais. Falei assim, gente, beleza, eu fui, mas agora, tipo, eu levei 5 não. Como é que eu fui vou falar isso humilhada, pras pessoas, né? né? E aí, eu soube do dia do meu episódio, para algumas pessoas eu podia falar que eu tinha levado 5 nãos e tal, para outras eu achava melhor não falar. E aí foi ao ar meu episódio, 5 nãos, um monte de gente me criticando, pessoas que nunca tinham falado comigo querendo me ensinar a empreender, aquela coisa, né? Tem os oportunistas. Sempre tem, né? Sempre tem. E só que assim, eu sempre fiz terapia, né? E eu fiquei muito tranquila, porque a coragem que eu tive de ir lá Certeza. já é assim, é uma coisa que quase ninguém tem. Já é de se orgulhar. Né? Eu gosto muito da Brené Brown, né? Ai, é eu maravilhosa. assisti aquele stand-up dela na Netflix, né? A Coragem de Ser Imperfeita. Ama Brené Brown. Então, quando você só Todos os vai livros dela. você só vai crescer se você se colocar um pouco Isso, vulnerável. né? E ali eu tive a coragem de ir com o meu coração na frente em busca do meu Sim. sonho e focada. Sim. Então, virei isso, virei aquilo, mas tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Ninguém Sim. sabia as mentorias que eu estava tendo com a Carol. Sim. Ninguém sabia o que eu não havia desistido por aquilo. Quantas pessoas nunca foram lá e são empreendedoras de sucesso? Isso Você não aí. precisa estar lá para você vencer. Claro. né? Depende de você. Tem uma frase, Fernanda, que essa frase é minha, que eu falo assim: o não é apenas uma vírgula e não um ponto final. Exatamente. É isso, o fracasso é faz sobre isso. parte. Ontem mesmo eu postei um vídeo no meu Instagram, um Reels. Aliás, eu estava gravando, né? Pra gente ir postando. Que os altos e baixos, eles estão aí no empreendedorismo. E eles Sim, que tornam a faz gente parte. mais forte. É isso. Né? Então, aí levei os 5 nãos, continuei com a Carol, a gente conversando e tal. Todas as mentorias que a gente estava tendo todos os sábados, eu estava presente em todas. Todas as pessoas que ela pagou para ensinar a gente
me ensinaram muito e eu fui me destacando muito. E a Carol viu que eu também, além dos negócios, eu acho que a gente também tem que ser transparente, as pessoas elas têm que ser honestas. Uhum. Os negócios, eles são feitos por pessoas. Uhum. Sim. E aí você conhece as pessoas através das circunstâncias. Sim. Então, se você é uma pessoa leal fora do mundo dos negócios, honesta num Uhum. negócio, você também vai ser. Sim, É o que a com gente certeza. fala, né? Você faz uma coisa da mesma forma que você faz todas as Todas outras as coisas. coisas. Tem Terra Exatamente. Becker, né? Isso. Terra Becker Isso, fala isso, né? isso É. É isso E mesmo. o que chamou a atenção dela foi o fato de eu não desistir. Uhum. Os investidores, eles investem nos empreendedores e nas empreendedoras. Uhum. Porque uma pessoa que tem uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, como a Carol, que é minha Sim. investidora, ela já deve ter passado por muita Ih, com coisa. certeza. E ela sabe o quanto é difícil. Sim. Então, se ela falou assim, ela não desistiu, então é porque ela tá preparada para É passar isso. por tudo que eu já passei. É isso. E aí, ela... Um dia ela falou assim, olha, eu quero investir em você. Vamos lá, me faz uma proposta. E aí eu fiz uma proposta para ela, negociação para lá, negociação para Olha cá, que coisa vai, boa. volta, vai, volta. E, gente, tem que ter muito equilíbrio emocional Tem. para negociação, Tem. Inteligência tá? emocional é tudo, Inteligência né, emocional gente? é Hoje em tudo, dia, gerenciamento das quem não tiver, não emoções permanece no é mercado. tudo. É. E aí, conversa vai, conversa vem, é tanto por qual percentual de equity, não sei, pá, ok, fechamos, vamos assinar o contrato. Nossa. E caiu o dinheiro, é lógico, né? A gente erra, a gente acerta, só que a gente Uhum. tem que arrumar, consertar rápido. Sim. Exatamente. E- Errar rápido. É. Isso. E assim, hoje eu sou muito grata, assim, por todas as pessoas que trabalharam comigo e trabalham comigo na Deixa Ela Treinar. Até aquelas pessoas que tentaram me passar para trás, até as pessoas que Sempre me tem, passaram né? para trás. Infelizmente. Até as pessoas que são oportunistas e se aproximam Aham. de mim por Sim. isso. Pelo acesso que eu tenho hoje, por exemplo, para mim, que já convivo com a Carol há pelo menos aí quase 4 anos, Uhum. eu tenho acesso a pessoas que muita gente gostaria de ter. Sim. E chega Isso. muita gente tentando ter acesso a essas pessoas, Por me meio de usando Entendi. como ferramenta. Como ponte, né? Isso mesmo. Uhum. Então, assim, até com essas pessoas eu aprendo muito, Uhum. que networking também vale dinheiro. É. Exatamente. Eu falei hoje aqui, Fernanda, antes, né, que a gente estava conversando, que tem uma frase de uma amiga minha, que é a Dani Ferrari, ela fala assim, tudo que te acontece é um presente. Até as coisas ruins são presentes. Exatamente. Porque você aprende com aprendizado. isso. Inclusive, né, mesmo com esses nãos do Shark Tank, você ganhou de presente uma embaixadora, né? Olha, que é claro. Só de isso estar lá mesmo. já foi um presente, né? Exatamente. Ela quis, né, mesmo com não, do não investimento, É. ela olhou pra você e Isso. viu o valor. Ela Olha, falou assim, exatamente. não, eu não vou investir, Se mas acompanhar. eu vou Nossa, te ela acompanhar. É, isso mesmo. E aí eu aprendi muito, assim, com as mentorias. Todo sábado de manhã tem mentoria para os investidos dela. Eu tive dinheiro para, por exemplo, a gente... No início, você tem a ideia de que você tem que dominar tudo do empreendedorismo. Pelo contrário, cara, o que você não sabe, você delega. Isso, Então, essa é a melhor lógica. Eu sou Amo. boa do comercial, então Isso é no aí. comercial que eu vou É ficar. só vou força, ficar. né? Eu vou Isso. delegar o financeiro, eu vou delegar. Boa. Hoje a gente tem o financeiro, o jurídico, o marketing, tudo terceirizado. Sim. E eu fico na parte comercial, na parte de relacionamento, que depois de bastante teste, depois de bastante autoconhecimento, eu entendi que eu sou a pessoa do relacionamento, a pessoa de lidar com pessoas, da comunicação. Então eu vou abrindo o mercado e as Sim. outras pessoas que vão trabalhando comigo vão fechando os Exatamente. pontos. Isso. Exatamente. Fazendo ali E o seu que apoio. você falou é muito importante, porque hoje a nossa educação, e você como educadora, nós sabemos que a escola ainda tem um modelo de que se você é ruim em matemática, então você vai melhorar a matemática. Mas, na Tem verdade, que ser se sua você é força. boa no português, não foca Explora na o português. matemática. É Fica isso aí. tão boa no português e delega a matemática. É isso mesmo. Né? mesmo. Então, hoje, essa mentalidade de mudança está vindo mais à tona. E realmente, isso que você falou é um valor muito grande para quem está começando a Com empreender. É isso Você mesmo. não é boa em Tem que marketing, investir na delega sua o marketing. força. É Isso aí isso delega o mesmo. resto. Sim. E eu tinha um colega que foi no Shark também, o Fred, que ele foi investido pela Farani e pelo...
Qual que é o nome do ex-namorado da Grazi, gente? O Cauã Cauã Raymond. Raymond. Não. Não. O Caio Castro. Caio Castro. Cauã Raymond é o outro. Ele foi investido pelo Caio e pela Farani. Que legal. E a gente tomou alguns cafés juntos lá em São Paulo. E eu falava, pô, Fred, mas ele fez administração na ISPM, nas melhores faculdades do Brasil e tal. Ele Você falava, falou assim, vai dar tudo Fernanda, certo. pra ele, né? É. E aí ele falou, Fê, mas não se preocupa, você não saber tudo. Porque isso é ok. E eu falava assim, gente, mas eu não sei nada. Ele, não, você sabe vender, você sabe fazer pitch, você sabe fazer isso, Olha fazer que legal. aquilo. Então, assim Focar no que você sabe, é isso mesmo. e uma Essa das é a primeiras lógica. coisas que eu fiz quando eu sabia que eu não sabia lidar com o financeiro Uhum. foi contratar uma empresa para gerenciar o meu financeiro, porque o caixa é o rei da empresa. Exato. E se você não olha para os números, se você não tá ali mensurando Quem não mede tudo, não gerencia, né? você não sabe para que lado você Exato. vai. É. Então, Exato. assim, hoje a gente tá dentro dos times de futebol, estamos. Fernanda, todo mundo acha que a Fernanda tá rica. Não estou rica. Ainda Tá, não. Mas vai A não. gente, tô rica de com conhecimento, Nem né? rica, eu digo Rica de bilionária, que essa mulher vai longe, experiências. hein, Vai gente? longe. Mas assim, eu terceirizei o meu financeiro justamente para a gente entender qual vai ser a nossa estratégia. Sim. O que a gente vai fazer todo mês. E até para você ter a mente limpa, né? Livre, Claro, para pra você pensar nas criar coisas, as suas pra fazer coisas. Porque isso. faz você, melhor. assim, usando até a palavra, no caso da Carol, você é a embaixadora da sua marca. Sim. Óbvio. Né? Com Assim, certeza. você teve, logicamente, ali o impulso dela, Uhum. mas quem continua vendendo a Deixa Ela Treinar, É isso aí. Exatamente. Sou eu que entro em contato com os times, sou eu É. que faço as reuniões, sou eu que faço toda a questão da aprovação dos produtos, sou eu que vendo para os times. Olha aí. então não dá para você Então- fazer tudo isso e meia-noite Não você dá. tá Não em tem. casa planilhando. Não dá. tem. E assim, isso foi muito importante, Paula, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Uhum. Sempre vivi o lá pra frente, assim. E sempre na garantia de que, tipo, na CLT, todo mês você sabe o quanto você vai Uhum. ganhar. Sim. E que mês seguinte você pode fazer os planos que as coisas, que o dinheiro vai estar na sua conta. Empreendedorismo Aham, já né? é outra Empreendedorismo realidade, é né? história, você tem que viver o agora. É. O que eu vou fazer hoje para que no mês que vem É. o meu caixa esteja ok? Isso aí. E isso, quando eu deleguei o financeiro, eu comecei a entender. Olha, eu tenho que pensar no hoje, no É agora. O que vai vir no mês que vem é resultado do meu trabalho hoje. Isso. Então, assim, isso me trouxe uma paz até para minha vida pessoal. É Legal. incrível como que o empreendedorismo, ele me ajudou no autoconhecimento. Fortaleceu a É. pessoa da Fernanda. Transformou, né, Exatamente. Fernanda? Transformou. Olha que Isso coisa mesmo. boa. Empreendedorismo é demais. É né? demais. E aí, para a gente finalizar, vamos fazer a última pergunta. Quais as maiores lições que você acredita que você traz consigo de aprendizado na criação da marca Deixa Ela Treinar? Nossa, são muitas, São assim. tantos São aprendizados, muitos, né? muitos aprendizados. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou muito na Deixa Ela Treinar ano passado eu tive um problema de saúde mental bem sério. Uhum. Tive um burnout, tive problema de depressão. Olha. Sei Fui que parar é no isso. hospital, tava Uhum. tomando medicamentos, tava bem para baixo. Hoje Uhum. eu considero que eu estou bem. Lido com os altos e baixos do empreendedorismo Uhum. muito tranquila. Dizer que tem dias que você não pensa, pô, o que eu tô fazendo da minha vida? Claro Uhum. que tem dias que você pensa assim, pô, eu era CLT, tinha um cargo legal, já neguei aula para várias instituições, já neguei clientes de personal, Uhum. tive que abandonar o meu cargo público, e eu falo, eu tinha tudo certo, tudo Uhum. garantido. E Sair da zona de conforto é desafiador. isso. É E desafiador teve um demais. momento ali do empreendedorismo que eu precisei vender meu carro, eu precisei vender uma bike minha. Viu, E gente? eu falei Nem assim, tudo é flores, gente, tá vendo? o que eu tô fazendo na minha vida? É. E meus pais, servidores públicos, não estavam entendendo. Eles falaram, Fernanda, Esse passo para trás. você perde seu doutorado, minha filha, você vai perder seu cargo público e tal. Então, assim, das lições, né? Eu acho que para não romantizarem o empreendedorismo não não é é.
fácil. Não é mesmo? Empreender não É é para desafiador qualquer todos os pessoa. dias. Não. E tem gente que fala, empreendedorismo é para quem quer encontrar felicidade. Gente, Engano! Alô? parou. É claro que Acorda. você tem que estar melhor empreendendo do que você tá dentro da CLT. Sim, É sim. porque eu acho que o principal Você tem que estar ativo feliz com é aquela você situação, estar né? feliz. Exatamente. É, Você tem que Aquilo faz gostar sentido do pra que você. tá fazendo. É. Mas que você vai ser feliz o tempo Não, todo, não, não é esquece, mesmo. Não. tá? Esquece. Pelo contrário, né? Eu detesto contar estoque, É. eu detesto ter que programar o site. Uhum. Tem coisas que eu não gosto de fazer e tem dias que a gente não tá afim de fazer. É. Então, assim, esquece, não é isso, tá? Você vai fazer coisas que você gosta e você vai fazer coisas que você não gosta. Uhum. Inicialmente, a sua empresa vai depender 100% de você para você rodar. Uhum. Então, acha Sim. que você vai ter horário de trabalho? Não, você Vai não trabalhar até vai mais, ter. né? Você vai Mas- poder ter, assim, uma Horário de disciplina. dormir. É. Você vai falar assim, olha... Hora de dormir, esquece. Isso, mas que você faz, assim, é ótimo, que eu faço meu horário, que eu... Não. No início Gente, não dá, não. o sem seu chance, cliente né? no início que vai fazer o seu horário. É isso aí. Tá? É isso. É. Quem paga o salário é o cliente. Exatamente. E são fases, né, Fê? É. E São depois de um fases. tempo, você vai sim conseguir fazer o seu horário. Sim. Mas o início ali, os 2 primeiros anos, gente, é pauleira. pauleira. Não tem como. E por isso que os dados do Sebrae são, assim, bem nítidos, né? Exatamente. Os 5 É. primeiros anos, se eu não me engano, não sei, não tenho certeza se eu vou falar bobeira aqui, mas 87% das empresas fecham. Fecham. É isso mesmo. Por quê? É mesmo. Porque a pessoa larga a CLT, vai empreender e acha que é Não fácil. E já vai aguento- viver não do aguento o negócio rojão, dela, né? gente. E não é assim É. de vida. Você tem ou que ter uma realmente reserva tem a financeira questão- no seu É, CPF isso para não você não viver não pelo menos consegue. 2 anos no Isso. CPF, sem depender Olha a da dica, sua viu, gente? empresa. Pra quem tá Excelente querendo dica. empreender. É, tá? Olha uma dica Você bem ganhou lógica. 7 lógica. mil, 8 mil por mês. Beleza, multiplica isso por 24, 36 É. vezes para você ter essa reserva financeira no seu É CPF. isso aí. Para você não precisar tirar do CNPJ, porque as pessoas Isso. também confundem pessoa física com É, pessoa jurídica. Exato. E aí que o caixa vai pro ralo É. mesmo, É, tá? porque o dinheiro da empresa é da Isso, empresa. da empresa. Tem, E o do tem que separar as CPF coisas. é do CPF. Isso. Isso aí. Então, assim, o que eu hoje tiro de lição é que é muito importante você ter uma disciplina, Uhum. você ter uma rotina, você ser persistente, Uhum. ter garra para continuar, porque quando você inova, igual a gente inova na Deixa Ela Treinar com uma marca com causa, com propósito, as pessoas começam a duvidar e achar que você tá louca, né? Peraí, você tá ficando até doida. hoje as pessoas É. brincam, debocham com o nome da minha marca. Mas eu não ligo, eu falo, ai, coitado, É, não isso aí. entendi nada mesmo. E, É e isso aí. geralmente É quem isso aí. debocha não tem resultado, né? Exatamente. A maioria é assim. São É. pessoas conservadoras, né? Que Uhum. não estão abertas a novas ideias. E hoje o mundo Que quer ele projetar a muda. limitação delas no exatamente. outro. Exatamente. E nós estamos vivendo uma fase É. onde as empresas são canceladas por fazer testes de cosméticos em animais. É. Se isso não é atrelar uma causa a uma marca, É. né? É Então, isso assim, aí. a gente realmente tá mudando. Eu não vou consumir produtos dessa pessoa, porque eu não gosto das práticas que ela tem na vida pessoal, ou da prática comercial dela. Isso. Então, assim, isso é o que a gente está fazendo. A gente está realmente personificando as relações. Isso. E eu acho super válido, porque vem num momento que a população precisa abrir os olhos para É isso. isso aí. Que a gente tá, Certeza. que nós estamos aqui, mulheres fazendo podcast, empreendendo, todas três, né, Sim. 4 aqui trabalhamos, mas assim, Sim. nós 3 trabalhamos, dá a intenção, né? Que olha, assim, as coisas estão começando a regularizar, a normalizar, mas não, nós temos um número altíssimo, né? Que eu estava vendo na pesquisa ontem, que 67% das mulheres atravessam a rua quando estão numa rua escura e vêm se aproximando de um homem. Claro. Isso é uma situação triste, isso não é nada confortável. Confortável. Isso Não. é de se indignar, Uhum. porque, assim, é um risco à nossa integridade. A gente Com não certeza. está falando Sim. de um risco social, né? Nós temos 90% das mulheres morrendo pela mão do seu companheiro, do seu ex-marido, do seu Infelizmente. ex-namorado. É isso aí. Isso é terrível. Sim. Abuso infantil pela mão das pessoas que moram dentro das Que próprias mais casas. confiam. Sim. Exatamente. Então, assim, se não é o momento da empresa se importar com causas sociais, Não sei que Onde mundo a esse gente tá mundo vivendo. onde essas verdade. pessoas alienadas Uhum. estão Qual vivendo achando que planeta? realmente É. vão lá
pegar um negocinho no cabide e consumir. É consumir no sentido Consciência. com consciência, com É consciência isso. lógica, É a com lo- é a consciência liderança ecológica que que é você isso mesmo. falou. É isso. É tudo, tá tudo interligado. Ser um líder E- ecológico é no dia a dia, nas suas Exatamente. atitudes, né? Uhum. E a sua empresa tá fazendo sucesso justamente por conta da sua causa. É lógico. É com lógico. certeza. A gente É. absorve rapidinho. A né? gente começou com o Vasco, né? E foi dando tão certo Olha com que os times de chique. futebol que hoje os times fazem convite pra gente Olha. licenciar eles. Olha que coisa boa. Então, é muito legal Recentemente você fez um contrato com o Cruzeiro, não é isso? É, a Olha. gente já tem contrato com o Com Santos, Santos, com né? o Cruzeiro, com o Vasco. Esse mês a gente já lança com mais um time que Olha. foi um dos top 4 aí do Brasileirão Ai, meu feminino. Botafogo. Meu Coisa Botafogo. boa. Olha E já estamos Top já estamos demais. no jurídico com mais 2 times de futebol para lançar aí até o final de Parabéns. 2023. Parabéns. Muitos parabéns. Parabéns. Muitos Obrigada, parabéns. Isso é orgulho. É um orgulho pra Juiz de Tem que Fora. orgulhar É mesmo. um orgulho para nós, Não é? mulheres. Com É uma certeza. lógica de negócio diferenciado. É, Parabéns, obrigada. Fernanda. Você já sabe que eu sou Paralelo sua a fã, isso, então... A gente tá em É. outras modalidades também, mas o futebol é o que abriu as portas pra gente se posicionar como a marca da mulher no esporte. Uhum. Mas a gente tem lá o público do beach tênis, do futevôlei, estamos Sim, agora indo pra corrida também. Sim. E ainda tem eventos da Deixa Ela Treinar para acontecer, eventos Chama a gente, esportivos, Poxa, mas... os eventos da Fernanda também, que agora eu já validei a minha proposta de trabalho para ajudar outras empreendedoras, meus cursos, minhas mentorias, para de fato fomentar o empreendedorismo de verdade. Sim, E sim. sem esse glamour Sem todo glamour. que tem das redes Essa sociais. é a lógica. Essa é a lógica. Inclusive, assim, igual você falou do beach tênis, estourou, né? Sim. Estourou Estourou. o beach tênis, que é um esporte, assim, bem bacana. Eu não conhecia. Eu conheci adoro, eu jogo. Como você É, falou, é. você joga. Eu conheci o handball, inclusive eu fui pivô Ai, de eu amava handball. handball, gente. Amava, também. mas o beach tênis tem ganhado meu olhar, meu coração, sabe? Todo mundo que legal. faz se apaixona, né? Muita isso gente, mesmo, muita gente. Juiz de isso Fora mesmo. tem inúmeros campos já de beach tênis. Sim, É. que bacana. Fernanda, eu quero muito te agradecer Obrigada. pelo convite. A Fernanda foi super generosa, gente, porque eu a conheci no JF Summit. E ela super solícita, né? Conversou comigo, deu atenção. E quando eu a convidei para o programa, ela super aceitou. Muito obrigada. Imagina, é um Fernanda? prazer. Obrigada mesmo. Eu que A agradeço. sua história é inspiradora para mim. Eu te admiro demais da conta, né? A partir Obrigada. do momento que eu conheci você, eu já admirei. Eu falei, Ah. essa mulher é lógica. Não é mesmo, Paula? Ah, com certeza. Pra né? gente que tá aqui é um aprendizado, Oh, né? É uma demais da inspiração conta. É muito de, engraçado. de É. A gente vai disciplina, multiplicar isso, hein? de isso. resiliência. Isso Nossa, tá de mesmo. parabéns, viu? Obrigada, e assim, que gente. Deus te abençoe cada vez Amém, mais. né? Amém. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Ah, e a gente vai estar exatamente. comemorando Isso aí. juntas. Exatamente, E a gente fica compartilhando, lá. fala, É. né, marca a gente nas coisas que você precisar de É. mentoria e tudo, que a gente também Isso, compartilha com os replica. nossos núcleos, né? Quero te Claro. levar pra minha cidade. Aí, Muito bom. tem o projeto lá de Mulheres Empreendedoras Empoderadas que a gente faz, que eu cheguei a te mandar um áudio uma vez falando. Lembro sim. Né? A gente tá lá, firme e forte, fazendo uhum. oficinas com as meninas, né? Assim, dentro do universo delas, dentro da possibilidade delas, porque realmente muitas empreendem nessa tocada da necessidade, É. mas mostrar que pode ser a profissão principal. Claro. Né? Você pode, assim, logicamente, com muito planejamento, porque nós não vamos ser loucas, né, de incentivar uma coisa que a pessoa depois vai passar por apertos financeiros, Sim. mas que ela consiga se programar para um dia o empreendedorismo realmente ser a chave mestra financeira Exatamente. dela. E Aí. também tudo bem se ela não for o perfil do empreendedorismo. É. Né? Porque às vezes a gente vai falar também, olha, se isso está te adoecendo, se está te trazendo tanta preocupação, fica tranquila. Muita gente tem perfil de trabalhar de tal horário a tal horário, ficar ali naquela E tá tudo estabilidade bem. do CLT. Isso não significa que você falhou como empreendedorismo. É. Porque tem essa romantização mesmo. Tá. A pessoa que fecha, então porque você não foi capaz, você não insistiu o suficiente, você que não deu conta. Não, gente, Porque, não funciona assim. quantos empresários já quebraram e nem por isso E desistiram, voltaram. né? Faz parte do show, né? É Faz isso. parte. Fala a Essa é a verdade. coragem, né? Isso, né? E é o que você falou, empreendedorismo não é para todo mundo e tá tudo bem. É isso mesmo. Né? Tem tudo gente que certo. vai querer continuar lá no seu setor público, né? E tá tudo concursado. certo. E tá tudo certo. E vai ter aquele que não
não se adequam àquilo ali e Uhum. quer empreender e tem sangue na veia, sangue no olho, igual você tem, Aí. e tá tudo bem. É, isso bom mesmo. demais. Vamos Você que tem vamos. alguma frase, Fernanda, que você quer deixar para as mulheres aí, para inspirar essas mulheres lógicas do Brasil e, se Deus quiser, até fora do país? Não Ó, é? Ah, É internacional, é ó. isso aí, já vão mentalizar, né? Já Como vamos diz Ai, uma do marketing digital na internet, dominar o mundo. É Isso isso mesmo. aí. A gente só quer dominar o mundo. Bem, eu acho que uma frase bem que é bem marcante, tem muito a minha cara, é que desistir não é opção. Boa. Então, É. vamos que vamos. Mas se também tiver que desistir, tá vendo que não tá fazendo bem, pode desistir. Mas Muda a para rota, aquelas que querem isso como vida mesmo, não desista. Os altos e baixos existem para trazer ensinamentos pra gente. Sim, faz É isso. parte do processo Obrigada. de aprendizado, né? Exatamente. Essa é a lógica. Essa é a Obrigada. lógica. Vamos ficar de Obrigada. pé, essa mulher merece, né? Ela merece. Aplausos. Adorei. Obrigada. Obrigada, gente. Imagina. Ter você. Mais uma vez. Eu que agradeço.